Meus amados, uma coisa que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração nesta noite, para trazer para você uma palavra em cima de um assunto que acredito que muitos de vocês conhecem, mas a maioria não pratica. Muitos conhecem, mas a maioria não pratica. E nós queremos falar sobre o autoexaminar-se e analisar como está a sua vida na área de perdão. Diga a pessoa que está a 1,5 metro de você, diga, vamos ver sobre perdão hoje à noite. Amém? Eu senti assim os irmãos falando bem suave. Vamos ver sobre perdão hoje à noite. Diga com mais força, diga, iremos ver, iremos ouvir sobre perdão. Não tem coisa melhor do que você examinar sobre esta área dentro do perdão? Meus queridos, fala uma coisa que eu acho muito interessante. Em qualquer curso de inteligência emocional, em qualquer curso que você fizer na área de física, de quântica, eles sempre estarão falando sobre perdão. Interessante que antigamente era mais a igreja que falava sobre esses assuntos. E alguns estudiosos têm dito assim, que se você não for uma pessoa que perdoa, você bloqueia o universo para agir ao seu respeito. Quando eles falam sobre o universo, eles estão falando a respeito de uma ação de um ser superior. Embora que alguns não queiram considerar esse Deus superior como o Senhor Jesus, nós queremos dizer para você em alto e bom som que o universo, ele não faz muita coisa por a gente não. O que faz é o Criador do universo, tudo que nós precisamos. Então, por mais inteligência que alguém possa ter, e por mais a capacidade que alguém possa falar sobre dentro da ciência, como nós temos muitas pessoas no nosso país, gente plausível em falar sobre a ciência, e mostrar dentro desses assuntos, o que a ciência mostra a respeito de uma frequência, de uma vibração de alguém que está cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de rancor, e que fala que são pessoas bloqueadas e são pessoas que bloqueiam outras. Embora que a ciência fale tudo isso, a palavra do Senhor nos fala mais de 2000 anos atrás, que é desse jeito que acontece. Só que o Senhor nos fala sobre que a lei do plantar. Quando o Senhor diz é dando que se recebe, Ele está dizendo o seguinte, Ele está falando, olha, não se recebe, você não vai colher coisas boas, você não vai colher coisas boas quando você planta coisas ruins. Você não colherá bons frutos se você plantar uma semente ruim. A própria palavra do Senhor nos diz, dando eu recebo. Então, os estudiosos têm dito o seguinte, se você é uma pessoa rancorosa, magoada, ressentida, o que você pede, você não vai receber. Há um bloqueio no universo. E aí a gente traz para a nossa realidade que não há liberação de Deus, de uma ação de Deus sobre as nossas vidas, quando nós estamos bloqueados com Deus. Quando estamos bloqueados com Deus. E quando você se examina, você começa a entender que quando você se libera ou autolibera alguém no perdão, você se libera e ao mesmo tempo você pode ver que algo diferente vai acontecer com você. Na inteligência, na lei da inteligência, eles falam o seguinte, você começa a ter uma frequência, você vai ver que as coisas começam a desabrochar para você e você começa a atrair as coisas boas. No conhecimento
popular diz assim: ai, eu chego e sinto um alívio, eu não sou mais a mesma pessoa, graças a Deus que eu liberei o perdão. Eu chego e sinto um alívio, né? Então, só para você entender, mas por que você sente o alívio quando você perdoa? Porque quando você perdoa, você libera. E na hora que você libera, você é liberado. Enquanto você não libera, o outro a quem você está ferido ou que te feriu, você não é liberado. A sua vida fica travada. As coisas não fluem, sua vida não anda. As coisas não dão certo. E vamos para a palavra que eu quero que você leia comigo em Mateus, no capítulo 6 de Mateus. E eu quero que você leia comigo o versículo 14 e o versículo 15, onde nós vamos tirar aqui como uma base, pano de fundo, para você entender melhor, dentro da palavra de Deus. Diga comigo, dentro da palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, vamos entender, porque muitas vezes estamos bloqueados. Vamos entender porque muitas vezes nós não estamos sendo liberados. Não estamos vendo alguns resultados em nossas vidas. E quando eu falo sobre resultados, queridos, eu não falo apenas simplesmente, eu não falo apenas de simplesmente de um perdão de Deus, que é o máximo para mim isso. Mas eu falo sobre você ser liberado, liberando no mundo em geral. Seus negócios não andam. Você sabia disso? Sua empresa fica travada. Dentro da empresa onde você se desentende, tudo trava ao seu favor. E as coisas não fluem. E você, muitas vezes, você fica magoado, não perdoando. Você vai gerar mais disso dentro do ambiente, dentro da empresa, entre seus funcionários, entre seus patrões. Você vai gerar mais antagonismo, você vai gerar mais inimizade, vai manifestar em você aquilo que no dito popular fala, uma carga negativa. Fulano está com uma carga negativa. Essa carga negativa nós sentimos no mundo espiritual, porque nós entramos na quarta, na quinta dimensão tranquilamente. Então você sente isso quando alguém não está bem, quando alguém não está retribuindo para você o que Deus nos deu, que é o amor, que é a presença dele. Então nós sentimos logo em alguém. Você, quando está ruim, está mal por dentro, você começa transmitindo para outras pessoas e vai criar mais disso no ambiente. E é preciso você fazer um autoexame para você liberar. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, entre aspas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu sou uma pessoa que estou marcado com o pecado, da mágoa, do ódio, da ira, do rancor, da inimizade, da indiferença, preste atenção nisso, a indiferença é uma manifestação do ódio. A indiferença é uma manifestação do ódio. A indiferença é uma manifestação da raiva, da mágoa, da ira, do ressentimento. A indiferença ela se camufla mais ou menos assim: bem, eu só não quero estar por perto. Bem, eu só não quero relacionamento com ele. E você imagina o que é você dentro da mesma casa, se relacionando na família, dentro da empresa, se relacionando entre os colegas de trabalho. Você imagina o que é você dentro da própria igreja, você com ressentimento. Não, pastor, não é que olhe, eu estou um pouquinho magoada, mas eu já liberei o perdão, mas você está ressentida. Que ele senta aqui na frente, e você senta lá atrás porque não quer chegar perto. Você sai, e se aquele irmão estiver na sua direita, e você sabe que ele está aqui, você, fulano, só para despistar e sair,
e das costas. Queridos, nós precisamos fazer esse exame. Isso é ressentimento, isso é um pecado. Esse pecado não te libera, sua vida fica travada. E a gente vive assim, então, levando isso tão na simplicidade. Nós levamos isso na simplicidade como se fosse uma mentirinha. E a gente sempre está fazendo essa mentirinha ser ativa nas nossas vidas. Mas fulano, você mentiu para mim. Não, me perdoe. Eu menti porque foi assim, eu não queria que você soubesse, né? Aí por isso que eu... Não, você mentiu. Para Deus isso é pecado e acabou a história. Não tem pequeno nem grande, não. Pecado é tudo uma coisa só. Pecado envia a pessoa para o inferno. E aí eu estou um pouco ressentida, mas isso aí Deus vai me ajudar a superar isso. Vai sim. Mas sabe quando é que você perdoou de verdade? Se é que você perdoou. Quando você vê aquele irmão, você lembra, ou aquela pessoa que fez um mal a você, e você esqueceu. Lembra, aliás, você lembra, mas você não leva aquilo para a área do sentimento. Me sinto mal quando eu vejo ele. Então você ainda não perdoou. Se você não perdoou, você não está perdoado. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia diz assim: assim também meu Pai Celeste, em Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao quê? A seu irmão. Aqui é a parábola do credor incompassível, que recebeu o perdão da dívida tão grande, mas alguém que tinha uma dívida tão pequena. Eu não vou ler o trecho, mas você entende, depois você pode ler em casa, que é Mateus 18, do capítulo 21 ao 35. Então esse cara, ele devia ao seu credor, e o credor perdoou ele, mas o outro que devia a ele, algo bem menor, não perdoou. E amados, isso é difícil. A Bíblia fala que se você não perdoar, você não será perdoado. Deus, o Senhor, se indigna contra você. Se você ver o versículo 34, diz: e indignando-se o seu Senhor, os entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. O que são os verdugos? O que são esses verdugos? São atormentadores. Caiu essa ficha. São espíritos atormentadores. São forças espirituais atormentadoras, esses verdugos. Quando a pessoa não perdoa, porque quem é aquele que perdoou tão grande pecado? Foi Jesus. Quantas coisas nós fizemos no nosso passado, a nossa vida, sabe? Quem éramos nós? Raça adâmica, irmãos, inimigos de Deus por natureza, imagina. Nós não queríamos nada com o Senhor e Ele nos atraiu para Ele, Ele nos perdoou. Tantos pecados nós cometemos, Ele disse que está perdoado. Então Ele disse: olha, os pecados de vocês são tão grandes, foram tão grandes, Ele não se lembra mais. Mas uma coisa eu quero te chamar a atenção: alguém que faz algo tão simples, tão pequeno contra a gente não quer perdoar, ou guarda ressentimento. Ah, pastor, o senhor não sabe, não. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se o teu inimigo tivesse cravado 2 pregos enormes em tuas mãos, se teu inimigo tivesse colocado você em uma cruz, juntado os teus 2 pés e cravado um prego mais ou menos de 50 centímetros nos teus pés, só um exemplo para você entender. Se teu inimigo tivesse colocado em você uma coroa de espinho, que fixasse em tua cabeça, e as lágrimas de dores e o sangue derramasse em tua face, como você sentiria? Que tamanho de mágoa, de coisa tão ruim, em relação a esse inimigo que você tem aí na terra, hoje. Esse inimigo contemporâneo, talvez um inimigo que já até morreu, alguém que era seu inimigo, ainda continua seu inimigo mesmo depois da morte.
Se seu inimigo fizesse tudo isso, encravado você numa cruz, se teu inimigo tivesse transpassado você como uma, sabe, você tivesse derramado o seu sangue, o que você acha? Esse sofrimento não é? Cuspido em você, arrastado você, chicoteado suas costas, arrancado suas carnes, e tivesse batido em você, e tivesse injuriado você, seria tamanho desse mal que fizeram contra você? Porque esse inimigo éramos nós. Nós éramos inimigos de Deus por natureza. E foi isso que nós fizemos lá na cruz com Ele, com Jesus. Na cruz nós colocamos Ele deitado sobre ela. Na cruz nós apregamos os pregos em suas mãos. Na cruz nós encravamos os pregos nos seus pés. Na cruz nós encravamos a coroa de espinho em sua cabeça. Na cruz nós demos para ele o fel amargo, o vinagre amargo quando ele teve sede. Na cruz nós cuspimos, na cruz nós fizemos tudo isso. Não fui eu, pastor. Foi os soldados romanos, foi os judeus, seja lá quem for que você queira entender. Nós éramos esse inimigo. Só para você entender que na cruz o amigo das nossas vidas disse: eu amo vocês. Estão perdoados. E aqueles que faziam isso, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a compreensão do amor de Deus pelas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos querendo guardar uma coisa que o Senhor Jesus nos disse há tanto tempo: se vocês são os meus amigos, vocês farão o que eu vos mando. Se vocês são os meus discípulos, vocês farão aquilo que eu estou determinando a vocês fazerem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros. E aí o Senhor fala para você, nós somos inteligentes. Ele dá uma revelação tão profunda aqui em Mateus 18, do versículo 23 ao 35, que você nem imagina. Ele está dizendo aqui que um certo homem, que devia tanto, foi perdoado. Mas aquele homem não raciocinou, não teve, na verdade, sensibilidade espiritual, que tinha sido perdoado, e que ele precisava perdoar outro, e que aquele outro devia muito menos, era insignificante o valor que aquele outro devia àquele que outrora tinha sido perdoado. E por não ter sido perdoado, aliás, por não perdoar e tratar de forma brutal aquele que devia tão pouco, o seu Senhor, aquele a quem ele devia, soube, eu perdoei ele de uma dívida tão alta, que ele não tinha condição de pagar. Isso aponta para a gente. Eu perdoei ele de coisas tão fortes, ele não está conseguindo, ele não quis liberar o outro. Sabe, eu vou entregá-lo aos verdurgos. E como eu disse para você, quantos verdurgos que são espíritos atormentadores que estão na vida das pessoas, e elas nem percebem. Nem percebem. É um casamento que vai mal, porque não existe perdão. O perdão que houve não foi nada de coração. Não foi o perdão segundo Deus. Foi o perdão a sentimento mental, em que você continua levando aquela outra pessoa para a cruz que um dia Jesus libertou-a na cruz do Calvário. Não importa o que te fizeram, não importa o que me fizeram, a ordem do Senhor é: perdoa. A ordem do Senhor é: se liberte,
para ser liberto. Libere para ser liberado. Porque enquanto você estiver criando dentro de você essas mágoas, cuidando, regando dentro de você essas mágoas, esses ressentimentos, através das lembranças das coisas ruins que te fizeram, isso vai aumentar cada vez mais aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela frequência ruim contra aquela outra pessoa. E a frequência ruim não está nela, lá está em você. A mágoa, o ódio, a revolta, a ira contra alguém é como você realmente tomar um veneno achando que o outro vai morrer. Quem morre é você. E essa é uma palavra que eu sei que é dura, mas o Senhor está dizendo isso, nos alertando esta noite, para nós nos libertarmos. Está na nossa mão o poder de libertação. Você já pensou? Que coisa forte. Diga, eu tenho, diga mais forte, eu tenho o poder de me autolibertar. Então, quanto você guarda isso? Fui traída, pastor. Guardo a revolta. Dentro da minha memória, pastor, sério, eu perdoo, mas eu não aguento. Quando eu me lembro, reacende aquela fúria, aquela mágoa. Vou dizer e te explicar por que está acontecendo em você. A sua mente, ela não vive o amanhã e nem revive, como a gente pensa o passado. Ah, pastor, eu estou revivendo o passado. A sua mente, hoje, ela vive o hoje. O que você lembra hoje, que aconteceu no passado, a sua mente, ela ativa e ela gera em você mais dessa frequência, mais desse ressentimento, mais dessa mágoa, mais desse comportamento, mais desse rancor, como se você tivesse vivido naquele dia, lembra? Há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos atrás, sei lá, quem está me ouvindo agora pensando, sabe o que é que Deus está falando. Por isso que quando você pensa naquilo hoje que aconteceu há 30, 40, 20, 10 anos atrás, sei quanto tempo atrás, você sente a mesma mágoa, você sente o mesmo rancor, porque a ciência mostra que a mente, ela não está vivendo lá e está esquecendo. Não, ela está entendendo assim, ele está ativando o que aconteceu lá atrás, porque ele quer mais disso. Aí ela lança para o inconsciente essa mensagem, o inconsciente recebe, porque o inconsciente, ele é amoral, ele recebe tudo como verdade, tudo como honesto, que é bacana, e ele pensa assim, o seu inconsciente, seu subconsciente é seu inconsciente. Então, ele flui, que é o seu coração, ele flui para você, ele manifesta mais para você, isso que você está pensando, porque você está enchendo o seu inconsciente dessas coisas. E vou te revelar uma coisa que é muito interessante agora. Nessa área da mágoa, do rancor, quando você ativa na mente o seu passado, o que você viveu no passado, a mente, quando ela ativa no presente, ela vive disso e joga para o inconsciente puxa, atrai essa frequência ruim para você, ele atrai mais disso, mais disso, mais disso. O inconsciente, ele entende que você quer mais disso. E o inconsciente, por incrível que pareça, ele vai ativar uma frequência positiva ou negativa. Trazendo para o nosso mundo cristão, o inconsciente, ele ativa uma fé quando você está pensando em coisas boas. Eu o perdoei já, meu Deus, glória a Deus que eu me lembro disso, mas nada disso me fere mais, nada disso me machuca mais. Então, ele está atraindo o inconsciente, joga para você mais. Muito bem, vamos liberar mais a consciência de perdão, a consciência de amor, a consciência de paz, a consciência de saúde, a consciência de Deus, a consciência da verdade, a consciência da simplicidade, a consciência da amabilidade, a consciência do querer um ao outro. O inconsciente simplesmente
Ali ele está gerando, porque o inconsciente é o teu subconsciente, lá onde Deus fala, o coração do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo, o espírito do homem. O pensamento, quando você lança aquilo lá, ele vai lá para o teu inconsciente, e é aquilo que a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios 4:23, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando você é aquela pessoa que pensa ruim, joga para o teu inconsciente, atrai para o teu coração, manifesta no mundo espiritual que a gente chama, no mundo da física chama-se atração, certo? Daquilo que você está pensando, e aí gera uma frequência. No mundo espiritual a gente fala assim, nós estamos gerando pela fé. Quando eu estou gerando pela fé, as coisas boas, eu estou chamando à existência mais daquilo que eu penso, que eu medito, mais daquilo que eu desejo. E eu, quando concordo com Deus, no mundo espiritual, essa fé ela é ativada e eu começo a ver Deus trazendo à existência as coisas que não existiam. E aí eu vejo a manifestação da fé, pela fé, Deus trazendo mais paz, mais alegria, quando eu começo a olhar pelo lado positivo. Agora, vamos falar do lado negativo? Você começa com água, você pensa naquilo que aconteceu, você pensa no passado, você fica ressentida, eu não quero pensar, mentira, você está pensando agora. Quando você diz, eu não quero nem me lembrar disso, é porque seu consciente, que é a sua mente, jogou para o teu inconsciente, já tem lá. Você só pensou, o teu inconsciente jogou mais da mágoa, jogou mais da raiva, jogou mais do rancor, jogou mais da ira, jogou mais da indiferença, a ponto que aquela pessoa que você rejeita ela, você rejeita pela mágoa que você sente, tu pode nem tocar em você que você se arrepia, tem hora. E aí quando isso é gerado em você, mais fechamento no teu coração, mais ressentimento, mais portas fechadas, mais negócios fechados e falências, mais, sabe, digamos assim, mais uma frequência, mais uma presença ruim das coisas começam a ter na tua vida, e você fica sem entender, por que não dou certo na vida sentimental? Por que eu estou me sentindo mal? Adoece, você começa a adoecer, começa a vir doenças psicológicos na tua vida, você começa a ter problemas psicológicos em você começa a ter uma série de doenças que hoje, você sabe que a doença do século 21 é o quê? A depressão. Então isso começa a manifestar em você. Tudo isso por uma raiva, por uma mágoa, lá está lá guardado. Coisinha que fica guardada. E eu preciso me encontrar com essa realidade. E aí, o que eu estou te mostrando hoje, fala muito sobre a geração, a herança de gerações espirituais, as heranças malditas. As heranças malditas. Lá atrás, você nem sabe que você tem um comportamento, que os seus pais tinham esse comportamento. Por isso que você faz assim, sou igual ao meu pai. Quando eu não entendia isso, eu me orgulhava de dizer assim, eu sou igual ao meu pai. Sou igualzinho ao meu pai. Só que esse igual é uma frequência negativa. É um sentimento ruim. Você está se orgulhando por uma coisa ruim que teu pai tinha. Você está se orgulhando por uma coisa ruim que a tua mãe tinha. E que pode ir atrás, que teu avô tinha, que teu bisavô tinha, que teu tataravô tinha, que teu tetravô tinha, e vamos embora. E se você voltar em gerações, então, esse mal é justamente o mal em que foi porque alguém guardou um ressentimento lá atrás e que sai passando de pessoas a pessoas. Sem querer, eu estou entrando no assunto da ministração. Mas eu quero te falar uma coisa. Você precisa entender que quanto mais dessa ira, dessa mágoa, desse rancor, quanto mais essa falta de perdão, mais verdugos em sua vida, meu irmão. Mais verdugos em sua vida. E como eu te mostrei que esses verdugos são atormentadores. Aí tem pessoas que não entendem porque não dá certo em casamentos. Tem pessoas que não entendem por que eu sou assim, por que eu ajo assim.
Tem pessoas que não entendem porque eu sou preso a vícios, verdugos, guardados dentro de você. Por que eu sou preso, pastor, a vida travada? Tento andar, mas não consigo andar. Tem algo, lixo que você escondeu lá atrás, guardou, alguma coisa ficou lá atrás. Por isso que o autoexaminar-se traz a você, sabe, um leque de portas abertas para você desfrutar do melhor de Deus. Quando o Senhor diz, perdoa, para ser perdoado, é porque Ele disse, olha, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e se vocês não fizerem como minha palavra fala, meus queridos filhos, vai ter que acontecer como a minha palavra fala, porque eu velo sobre a minha palavra. Eu não quero que vocês vivam isso, mas se vocês não tiverem cuidado, vocês verão os verdugos na vida de vocês, que são os atormentadores. Atormentadores com doenças, de negócios que não dão certo. Já para fechar um grande negócio, deu tudo errado. Meu Deus, perdi meu dinheiro, deu tudo errado. Então vamos entender, amados, que o perdão gera, na verdade, portas e mais portas abertas. Diga graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, eu quero que você entre comigo nesse trecho agora, para a gente concluir. Após a conclusão da ministração, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Em mais 10 minutos nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Olha só, a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está falando sobre a ceia do Senhor. Mas aqui o Senhor está falando sobre esse homem analisar a vida. Amém, queridos? Analisar como está o seu coração. Porque você não pode comer e beber da ceia do Senhor indignamente, para não ser réu do sangue do Senhor, para não ser réu do corpo do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, examine-se, pois, a si mesmo. E aí ele fala no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para quem? Para quem? Para si. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que existe tanta gente desviada na igreja do Senhor? Diz que a maior igreja não é a igreja que está dentro. Fisicamente, não é a igreja que faz parte, não é o povo dentro da igreja, mas o povo que se desviou. O povo que saiu do propósito de Deus. Então, preste atenção nisso. Por que existe muito desviado? Porque foram pessoas que não analisaram o coração. Observe quantos desviados existem, porque ficaram com o coração ferido com a liderança da igreja. Eu me lembro que quando eu tinha meus 16 anos, 17, de 17 para 18, eu deixei meu coração se inflamar um pouco com o meu líder espiritual. E eu comecei a esfriar, e sem desejo de ir para a igreja. E eu me afastei da igreja. Quando eu digo a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, a igreja física. Eu não me afastei. E às vezes eu passava na frente da minha igreja, mas eu não suportava nem ouvir a voz do meu pastor. Você imagina? O que é isso? Como eu estava doente. E você sabe o que é isso? Nós estamos estudando sobre esse assunto dentro de heranças malditas. Isso são ataques espirituais. E aí a pessoa nem percebe que ela está na igreja, está até no corpo muitas vezes, e ela começa a se deixar ser influenciada por vozes, e ela começa a criar mágoa dos líderes,
distanciamento da liderança. Outrora você era aquela pessoa que honrava demais sua liderança, mas depois você deixa para lá. Então a pessoa vai se afastando aos poucos. Depois ela começa se abusando do povo da igreja. Já percebeu que é assim? Primeiro começa pela liderança, geralmente. Depois é que vai para o povo. Depois ela não suporta nem o povo da igreja. E quando encontra alguém da igreja, lá vem. Ô irmão, paz, eu estou apressado, que eu estou com não sei o quê. Vai embora. Essa falta de exame, analisando como está o seu coração, é o que libera aqueles verdugos, aqueles que fazem os ataques espirituais, os espíritos opressores. Então a pessoa vai perdendo o foco de Deus. Ele perde o foco de Deus, porque já que ele está se levantando contra o corpo de Cristo, porque quando a Bíblia fala sobre examine, pois o homem, e ele está falando aqui sobre o corpo de Cristo. Então eu começo a ficar com raiva e eu começo a atrair, muitas vezes, provavelmente não, sempre, coisas ruins para a minha vida. Então, se eu não faço esse exame, a minha decadência espiritual está à porta. Logo, Satanás vai me ferir mais perto de líderes, de irmãos, de pessoas do ministério. E sabe o que acontece? Uma pessoa ferida é como um leão sozinho. Um leão sozinho. Existe o leão do vale e existe o leão das montanhas. Se você começa a andar só, você começa a ser atacado. Os leões, quando estão juntos, é mais fácil deles atacar uma presa. Se juntam. Então existe aquele leão que é o solitário, aquele que fica lá nas montanhas, nas alturas. Aquela ovelha que muitas vezes ela vai se afastando e ela fica só. E ela vai ser atacada. Ela vai ser atacada. Existe um predador espiritual chamado forças espirituais da maldade. São esses verdugos. Eles analisam como está a sua vida espiritual e eles veem que você está vulnerável ao ataque e eles esperam a hora certa. Eles não atacam de repente, não, eles não vão atacar você de repente, de uma hora para outra. Não, ele vai enfraquecendo. Ele vai fazer você como as presas, como os predadores correm atrás das suas presas e eles deixam ela cansar. Quando ela cansa, ele diz, agora chegou a hora. E pá! E dá o bote. Esse cansaço, esse enfado espiritual, são muitas vezes... Nós somos acometidos com isso quando nós começamos a deixar o nosso coração se inflamar dentro da igreja, contra irmãos, contra a liderança. Esses verdugos que a palavra do Senhor nos fala, são esses atormentadores, eles vão entrar em nossas vidas. E eu esfriei, eu me afastei. E que prejuízo eu tive, irmãos. Por me afastar da minha liderança, por me afastar do povo de Deus, da casa do Senhor. Então, quando o Senhor diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois quem bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, se fala também de alguns irmãos que estão dentro da congregação sem o perdão, sem liberar perdão, sem amar. E que são pessoas que começam a serem acometidas disso que tem aqui no versículo 30. Se você não se discernir, se você não examinar a si mesmo, aliás, se você não examinasse a si mesmo, você comer, beber, participar da ceia e tal, sem fazer esse exame, sem fazer essa introspecção, a Bíblia fala que você vai estar neste grupo de pessoas. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, que são os desviados. A maioria dos desviados
não se desviaram, simplesmente porque fizeram alguma coisa errada. Foi porque o coração se encheu de raiva da liderança. Se eu estou na igreja e eu começo a ficar com raiva da minha liderança, então essa é a área espetacular que Satanás tem para impedir você receber alguma coisa de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: quem não receber o profeta na qualidade de profeta, não terá o galardão do profeta. Eu estou falando o contrário do versículo, só para você entender. Então o inimigo, ele é muito inteligente. Ele diz: eu firo o coração dele ou dela, enfraqueço ela, verdugo, atormentador. Digo a ela, mostro o defeito, ela fica pensando, fazendo um alto, sabe, jogando, pensando mal e tal, tal. Então, essa pessoa fica fraca, então ela vai automaticamente estar disposta para Satanás atacando ela em outras áreas. Aí ela vai se afastar. Então, geralmente começa com raiva da liderança e depois com raiva dos irmãos, e aí é um esfriamento. E queridos, olha para mim agora, para voltar, dá trabalho. Dá trabalho. Se for comparar entre você ganhar um novo para Jesus, ou você trazer um desviado para Jesus, ganhar um novo dá menos trabalho do que um desviado. Por quê, pastor? Porque um desviado, ele não só tem um demônio. Voltou aquele que estava e ele trouxe mais 7 demônios, piores ainda do que eles. Entenderam agora? Como é difícil. Por isso você tem que fazer, examina, cuidado, irmão, no teu coração. Essa questão da mágoa, da raiva, ela começa muitas vezes com coisas simples, entre pessoas. Quando você não está bem lá fora, você começa depois não estando bem dentro da sua igreja. Você começa tendo mágoas dentro. Então é isso. Mas é aquilo que nós aprendemos. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. E esses fracos são aqueles que estão desanimando, ou que desanimaram e já saíram. Não analisaram o coração. E pode ir atrás. Sempre é uma raiz de amargura. Estava vivendo mal em casa. Já vi pessoas falando: pastor, o que eu vou fazer na igreja se eu vivo brigando com a minha mulher direto? A mágoa dentro de casa, a raiva dentro de casa, o rancor dentro de casa, a ira dentro de casa, o ressentimento dentro de casa. Não deixará essa pessoa estar bem com Deus. Não deixará esta pessoa estar bem com a liderança. A liderança vai pegar no pé dessa pessoa. Meu irmão, você tem que perdoar. Ah, pastor, aí fica com raiva. Aí você vai aconselhar, a pessoa fica com mágoa. Aí ela começa ferindo a autoridade espiritual. Aliás, ela se fere com a autoridade espiritual. E a mágoa, a falta de perdão, o rancor, é a ação, digo para vocês sem errar, a ação número 1 que Satanás tenta influenciar para derrubar você, a mim ou a qualquer pessoa da presença de Deus. E além do mais, travar as nossas vidas, impedir as nossas vidas, porque quem não libera, não é liberado. Pastor, por que o senhor está dizendo que é a número 1, é a ação número 1? Por quê? Porque você pode dizer que tem fé, mas a sua fé só atua pelo amor. Quem ama, perdoa. Então Satanás diz assim: se eu macular no amor, eu consigo segurar ele em outra área. Eu consigo segurar ele na fé, porque ele não ama e a fé só atua pelo... Diga, a fé, bem forte, diga, a fé só atua pelo amor. Quem está entendendo, pessoal? Então a fé, ela atua pelo amor. Aí Satanás diz: se eu começo a mexer no amor, magoar ele, deixar ele cheio de ressentimento, de raiz de amargura, acabou-se. O alvo é esse. Tocou no seu ressentimento. Lembre-se, amado, quando você começar a ter ressentimentos,
quando você começar a ter uma raivinha de alguém, quando você começar a ter uma mágoa de alguém, está sinalizado. Pode dizer, Satanás está por perto. Os anjos estão ao meu redor, os demônios ao meu derredor. Mas quando você começa a sentir isso, pode dizer assim: quem está ao meu redor não é mais os anjos. Aliás, quem está entrando em mim é Satanás. Porque Satanás vai fazer tudo para você ficar na mão dele. E a falta de perdão, raiz de amargura, rancor, ressentimento, afastamento, já sabe. Não deixa você andar na fé. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé, sim, que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Então, se Satanás trava você no ódio, na mágoa, na ira, acabou-se, amigo. Você ora, não dá certo, você pede a Deus, não responde, e você fica revoltado com Deus depois. Porque você fica, poxa, por que eu vejo fulano, eu vejo um desgraçado pior do que eu? Deus fazendo na vida daquele cara, não está fazendo na minha, não é assim? Quando a gente está revoltado, a gente não diz isso? Eu já vi um irmão chegar aqui, pastor, tem um fulano ali que está miserável, pastor, prospera, eu não consigo prosperar. E é para o teu coração, o que está no teu coração, não é porque ele é ímpio, não, é o que está no teu coração. O espírito da raiva, da mágoa, da inveja, do rancor, não te deixa prosperar. Porque tudo que você mais pensa, tudo que você mais sabe, gera em você em sentimentos, mais você gera para o teu inconsciente, mais você atrai para você, mais você atrai desse mundo para você. Então você pensa que é o outro que está jogando mal para você, que é o olho de inveja, que é fulano, que é ciclano, que não presta, que é o marido que não presta. Não, nós precisamos olhar para nós mesmos. E termino dizendo, meu querido, quando o Senhor diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, o Senhor está nos alertando: filhos, abram os olhos de vocês, não se deixem ser levados pela fraqueza do ressentimento, da mágoa, da ira, do rancor, da separação, da divisão. Quando você vê alguém com brigas, sai de perto. Tudo isso, o amor tudo, meu irmão. Por isso que o amor é tudo. Então o amor, ele entra, e o amor traz a consciência de que Satanás está agindo. E aí o Senhor diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, muitos já morreram porque não perdoaram, porque não se decidiram mudar, porque continuaram da mesma forma, foram alertados. Queridos, nós estamos sendo alertados nesta noite divinamente. Eu sinto a glória de Deus aqui onde eu estou. Eu sinto a presença de Deus. Sabe o que é sentir a unção de Deus? Eu não estou aqui pulando, me escabelando para mostrar que tem unção aqui. Tem unção aqui na minha vida. Eu sinto uma direção de Deus tão forte que você nem imagina. E essa ministração hoje é o ponto de partida para a conquista de qualquer área na sua vida. Faça, pratique, faça isso hoje. Decida isso hoje. Pastor, eu preciso perdoar. Sim, você se decide perdoar. Faça isso, libere o perdão. Não aceite a sua mente segurar você naquelas coisas do passado, do que aconteceu. Como é que eu faço, pastor? Eu decido, eu não quero pensar mais nisso. Fale, repite 1 milhão de vezes para você mesmo isso. Isso vai trazer consciência que você não aceita mais essas memórias em você. E olha, vai sumir essas memórias do teu inconsciente, porque está lá. Aí ele libera isso e seu inconsciente vai ser livre e você vai andar de vitória em vitória para agradar ao Senhor Jesus. Dê um forte aplauso. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra poderosa em nome do Senhor Jesus.